leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter um filho por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo, que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Então o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho, a Abrão. E Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar? Senhor, pedimos mais uma vez, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade, Pai, sobre nós, Seus filhos, Sua igreja. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ilumine verdadeiramente, Pai. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, traz luz ao nosso coração, para que a Tua verdade ganhe espaço no solo rochoso do nosso coração, Deus. Pai, que nós não sejamos empecilhos, ajude-nos a manter-nos cativos a Ti nesse momento, a Tua palavra, ó Deus, aquilo que Tu fala conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero começar o nosso sermão desse domingo com um outro texto que nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 11, uma história muito conhecida de todos nós, sobre uma família que talvez era a casa principal de Jesus, porque ele mesmo dizia que ele não tinha casa, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem onde descansar, mas em Betânia ele sempre encontrava um lar. Lá ele tinha uma casa garantida no lar dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Então, essa família muito íntima do Senhor Jesus, no capítulo 11 de João, nós vamos encontrar que eles tinham ali um grande problema, porque o irmão de Marta e Maria, Lázaro, o provedor da casa, estava com um grande problema. Ele estava acometido ou padecendo de uma grave doença que o levaria à morte. Então, sabendo dessa gravidade da doença e vendo o irmão no estado que estava, Marta e Maria mandam mensageiros até Jesus para que falem: olha, o seu amigo, seu grande amigo Lázaro está
muito doente, está à beira da morte. Eles mandam esses mensageiros na esperança de que Jesus voltasse até Betânia para curar o seu amigo. Mas não é muito bem isso que a gente vê, né? Ou nada disso que a gente vê. João nos informa que quando Jesus fica sabendo que o seu grande amigo Lázaro estava muito doente a ponto de morrer, o que ele faz então? Ele decide, deliberadamente, de livre e espontânea vontade, permanecer ainda mais 2 dias no lugar em que ele estava. Ele fica lá calmamente, como se nada estivesse acontecendo. E nesse ponto da história, então, existe uma tensão, não é? Imagine alguém que talvez nunca conheceu essa história, nunca teve contato. Nós já tivemos contato com essa história, nós sabemos qual é o fim dessa história. Mas imagine uma pessoa lendo essa narrativa por uma primeira vez, ela fica tensa. Ela vai se perguntar, mas por que Jesus não vai até lá? Por que Jesus não age? Por que Jesus se demora? Por que ele decide ficar mais 2 dias no lugar onde ele estava, se o grande amigo dele, Lázaro, estava à beira da morte? É como se lembrar, talvez, meus irmãos, da palavra do salmista, quando ele diz, levanta, Senhor, vem depressa me defender, venha em meu auxílio. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente encontra Jesus no seu passo. Ele não apressa as coisas, ele continua onde ele estava, fazendo o que ele tinha que fazer, como se nada de tão grave estivesse acontecendo, e a gente olha para o texto e a nossa angústia vai só aumentando. Mas então o texto mais à frente relata que Jesus chega em Betânia. E quando Jesus chega em Betânia, nós ficamos sabendo que Lázaro já estava morto, havia 4 dias, e que Lázaro já havia sido sepultado. Então, o que nos choca nessa história, meus irmãos, é a decisão de Jesus. Sabendo que Lázaro estava à beira da morte, ele decide ficar mais 2 dias no lugar onde ele estava. E sabendo que isso poderia causar a morte do seu amigo, como causou a morte do seu amigo. E no meio de toda essa situação, Jesus, chegando até o vilarejo de Betânia, nós encontramos então Maria e Marta indo ao encontro de Jesus. E elas fazem perguntas a Jesus que criam um certo tipo de tensão, ou uma tensão a mais nessa história. Lembram da pergunta que elas fazem a Jesus? Elas dizem, Senhor, não é? Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor não estivesse se atrasado, se o Senhor não tivesse demorado tanto, nada disso teria acontecido. A morte de Lázaro, diante dessa aparente demora do Senhor, levanta para a gente uma grande questão, uma pergunta importante. O que nós fazemos quando Deus se atrasa? O que nós fazemos quando o Senhor demora, meus irmãos? O que nós fazemos quando, diante da angústia, da nossa espera, o Senhor, aparentemente, demora demais para agir, demora demais para chegar ao nosso encontro, demora demais para nos ver. Talvez você esteja assim hoje, lutando com algum sentimento angustiante, uma doença, um pecado, uma situação que está apertando aí dentro, que está te deixando realmente angustiado. Talvez você já tenha se ajoelhado, talvez você tenha se humilhado, talvez você tenha orado como salmista, Senhor, levanta-se, né? Senhor, haja, venha ao meu encontro. Será que o Senhor não está me vendo, não sabe da minha angústia, do meu sofrimento? Ou talvez você simplesmente já decidiu de esperar a providência divina e está decidido, quer saber? Já que Deus não age, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim que a gente faz, geralmente? Quer saber? Já que o Senhor está demorando, já que parece que o Senhor não está me vendo, eu sou sábio o suficiente, eu tenho força suficiente, eu vou dar o meu jeito nessa situação. Talvez Deus esteja preocupado com coisas maiores do que eu, não é? Mais importante do que eu. Lá no fundo do seu coração, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja fazendo a mesma pergunta que Agar, a escrava, faz aqui no texto. Será que Deus me vê? Será que Deus me enxerga?
Então, no texto que nós temos diante da gente essa noite, essas tensões, esses sentimentos se misturam nessa narrativa. E à medida que essa narrativa vai avançando, a gente vai sentir essas sensações, esses sentimentos, esse nervosismo, essas frustrações avançando à medida que a gente vai descobrindo essa narrativa. Nas últimas semanas, nós vimos Deus chamando Abraão, ou Abrão, o patriarca, prometendo a ele uma terra, falando para ele sair da terra dele e ir para uma terra que ele não conhecia, mas que Deus iria mostrar para ele, que essa terra iria ser dele, e que nessa terra Deus iria fazer dele uma grande nação. Deus iria dar a Abraão muitos descendentes, tão numerosos como o pó da terra, como as estrelas do céu. E Abraão, a gente encontra Abraão em uma jornada de quedas, uma jornada de triunfos. A gente vê que Abraão ele cai no Egito, mas ele derrota os 4 reis do Oriente, ele enriquece, o clã de Abraão cresce, ele é abençoado por Melquisedeque. Domingo passado vimos que Deus desce até Abraão, e em uma cena maravilhosa, não é? Ele desce como que em uma tocha de fogo, e ali ele faz um pacto, uma aliança magnífica com Abraão, e mais uma vez ele renova a promessa de uma grande descendente, de uma família, de um grande descendente, de uma família gigantesca. E a gente vai vendo no decorrer desse drama, dessa história, que parece uma novela, né, muito bem contada aqui por Moisés, a gente vai percebendo que Deus tem planos claros para Abrão e Sarai. A todo tempo ele está renovando essa promessa, e a gente vai perceber também que Abrão e Sarai têm grandes planos para o plano que Deus tem para com a vida deles. Mas, no entanto, ao contrário do que vimos até agora, o capítulo 16 inicia-se com uma nota um pouco diferente. O capítulo 16 inicia com uma nota amarga. Olha o verso 1. O verso 1 diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Olha o verso 3. No verso 3, a gente descobre que não apenas ela não dava filhos, mas já faziam 10 anos. 10 anos que Deus havia feito a promessa de um grande descendente, de uma grande nação, de uma terra, de um nome grande. 10 anos que Abraão saiu da sua terra, saiu do seu conforto, saiu da sua proteção, da casa dos seus pais. 10 anos que ele saiu daquele lugar onde ele estava, em Ur dos Caldeus, e 10 anos que ele estava morando lá e nada do que Deus havia prometido aconteceu a ele. Há 10 anos, nenhum sinal do seu herdeiro. Então, de acordo com a agenda de Sarai e Abrão, Deus está atrasado, né? Deus não agiu, Deus está atrasado. De acordo com a perspectiva de Agar, como nós vamos ver, talvez Deus nem me enxerga, talvez Deus nem enxergava a sua situação, talvez Deus nem estivesse ali para ela. Então a gente vai encontrando isso: frustração, abandono, atraso, todos esses sentimentos sendo cultivados à medida que essa narrativa vai avançando. Irmãos, então olhando para o nosso texto, nós vamos dividir o nosso texto hoje em 2 grandes pontos. Cada um desses pontos focado nessas 2 mulheres que o texto nos apresenta. O primeiro ponto nós vamos ver sobre a história de Sarai, ou a senhora, a dona do clã. Então, dos versos 1 ao verso 6, nós vamos ver sobre a senhora. Dos versos 7 ao verso 16, nós vamos ver sobre a serva, sobre a escrava, sobre Agar. Então, nós já vimos que Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. 10 anos da promessa, sem filho, sem herdeiro, sem alguém do sexo masculino, nada de filhos. Mas Sarai tem uma serva. Sarai tem uma serva egípcia chamada Agar. Lá no capítulo 12, a primeira queda de Abrão, para onde que ele foi? Ele foi para o Egito. Tinha fome, tinha escassez, não é? Não tinha alimento, não tinha água. Então ele olha para o lado e ele vê uma terra abundante. Ele vai para o Egito. E muito provavelmente, então, meus irmãos, Agar foi dada de presente a Abrão por Faraó quando Abrão sai lá do Egito.
E Agar é serva particular de Sarai. É a serva mais próxima de Sarai. Aquela serva que tem o maior valor dentro do clã, ao ponto de fazer as coisas que nós vamos ver que ela fez aqui no texto. Então, nós já vimos no verso 3 que essa situação se prolongava em Canaã, 10 anos sem o herdeiro, 10 anos que Deus prometeu e nada aconteceu, e diante desse cenário, Sarai, já com 75 anos de idade, não é? Com uma idade já bem avançada, olha para isso, nada acontece, ela olha então para o lado e ela encontra a sua serva, ela encontra Sarai. Então ela diz, ora, já que o Senhor me impediu de ter filhos, então Abrão, vamos fazer o seguinte, pega a minha serva mais próxima, Agar, a egípcia, deite-se com ela, não é? Tenha relações com ela, e através dela dê um filho, vamos ter um filho através dela. E 2 pontos aqui, meus irmãos, são muito importantes nessa fala de Sarai para a gente. Primeiro ponto, a esterilidade, a realidade da esterilidade. Porque a esterilidade no mundo antigo é provavelmente a pior das maldições que qualquer mulher poderia enfrentar. E isso ganhava muito mais peso ainda, se tornava uma situação mais terrível ainda para as mulheres estéreis que eram pertencentes ao povo de Deus. Por quê? Porque uma matriarca que era incapaz de dar um filho homem ao seu marido, um herdeiro para o clã, essa matriarca estéril era tida como uma matriarca inútil. Por quê? Porque o dono do clã, no caso, Abrão, se ele não tivesse um filho homem, um herdeiro homem, para quem ele pudesse passar a sua herança, eles perderiam tudo aquilo que eles conquistaram. Abrão perderia toda a herança dele. Mas especialmente entre o povo de Deus, a esterilidade passa a ser algo muito mais forte. Por quê? Porque uma mulher estéril era impedida de entrar na promessa que Deus faz a Eva, lá em Gênesis 3,15, do descendente que nasceria da mulher, do Redentor, da semente que viria da mulher, que traria a redenção e faria parte do plano divino na redenção. Então, Eva recebeu a promessa de que um dia o descendente da mulher nasceria para fazer a redenção e tomar parte no plano divino. Mas quando uma mulher dentro do povo de Deus era estéril, ela já sabia que dela esse descendente não poderia vir de modo algum. Então, o tema da esterilidade, a gente vê que atravessa toda a Escritura. Aqui nós temos Sarai, depois nós temos Rebeca, Raquel, Ana. Nós temos outras mulheres ao decorrer da narrativa bíblica, até que milhares de anos depois, Deus abre o ventre de uma outra mulher, mas não de uma mulher estéril, agora de uma mulher que era virgem. E através dessa mulher virgem, Deus traz o descendente prometido a Eva, o Redentor, aquele que tomou o plano, aquele que tomou participação ativa no plano de redenção de Deus, enfim, na história. Mas perceba, ser estéril, aqui, no tempo de Sarai, era algo muito triste para qualquer mulher. Então, Sarai não estava enfrentando uma situação assim comum do nosso dia a dia, que a gente simplesmente procura resolver as coisas o mais rápido possível, não. Sarai estava enfrentando uma situação que para ela era motivo de muita vergonha. De uma mulher impedida de entrar ou de fazer parte no plano de redenção do seu próprio povo. Então, por isso que ela quer resolver essa situação. Segundo ponto, o que Sarai sugere a Abrão não é novo na cultura deles. O fato de oferecer Agar para se deitar com Abrão e, através dela, eles terem um filho. Isso já era muito comum. Por quê? Justamente pela questão do homem precisar de um herdeiro do sexo masculino para não perder todas as suas posses. Então, se uma mulher era estéril, se uma mulher era impossibilitada de dar um filho homem ao seu marido, o que ela fazia? Ela pegava a sua serva mais próxima, oferecia ao seu marido, e o filho que nasceria dessa serva seria filho não da serva, mas do casal, nesse caso aqui de Abrão e Sarai. Então, meus irmãos, dentro disso, uma coisa que nós precisamos, e talvez você esteja se perguntando, mas pode isso?
Pode isso? Deus permitia isso? Não. Não pode. Não pode. Deus nunca permitiu isso. Então, uma coisa importante que a Bíblia sempre nos ensina é que não é porque algo é comum, não é porque algo é praticado por todos os que estão à nossa volta, é que isso é correto. Não é verdade? Então, o povo de Deus jamais deveria usar os mesmos costumes dos povos que estavam ao seu redor. Por quê? Porque senão eles teriam grandes problemas. Vamos lembrar, lá em 1 Samuel, no capítulo 8, o povo já ocupando a terra prometida, ali no tempo dos juízes, chegam para Samuel. E o que eles pedem para Samuel? Eles querem um rei. Eles querem um rei como as outras nações ao redor deles tinham um rei. Eles estão falando, olha Samuel, nós queremos resolver os nossos problemas da mesma maneira que as outras nações ao nosso redor resolvem os seus problemas. E a gente sabe que Deus dá um rei, através de Saul e outros reis que vêm pela frente. E Israel nunca teve paz. Sempre encontraram problemas pela frente. Da mesma maneira, meus irmãos, Sarai está olhando para a sua situação e dizendo, quer saber? Já que não tem outro jeito, eu vou resolver o meu problema do mesmo modo que as pessoas que estão ao meu redor resolvem. E o que vem pela frente com a escolha de Sarai? Muitos e muitos problemas. Muitos e muitos conflitos. Não é nada de bom que ela colhe disso. E aí no final do verso 2, diz que Abrão concorda com o plano de Sarai. No verso 3, diz que que Sarai pega sua serva, entrega para Abrão. E no verso 4, então confirma a gestação, a gravidez de Sarai. Então, olha só, algo muito interessante para a gente perceber aqui nessa narrativa. Quando Moisés descreve esse texto, quando Moisés descreve os acontecimentos que nós encontramos aqui no capítulo 16 de Gênesis, nós vamos ter um paralelo muito íntimo, muito próximo de Gênesis capítulo 3. A mesma sequência de acontecimentos de Gênesis 16, nós encontramos a mesma descrição na narrativa da queda. Por exemplo, lá em Gênesis 3, Eva ouve a serpente, então ela duvida de Deus, ela duvida da bondade de Deus. Aqui, Sarai olha para a sua situação e ela duvida de Deus. Ela duvida do caráter, ela duvida de que Deus realmente daria um filho. Em Gênesis 3, Eva é movida pela tentação, ela informa ao seu marido o que ela iria fazer e ele consente. Em Gênesis 16, Sarai é movida pela tentação, ela informa ao seu marido o que ela queria fazer e Abrão concorda. Em Gênesis 3, Eva pega do fruto, oferece ao seu marido e Adão consuma o pecado. Em Gênesis 16, Sarai pega Agar, entrega a Abrão e Abrão consuma o pecado. Meus irmãos, por que essa narrativa é tão próxima com Gênesis 3? O que Moisés quer falar para a gente? A gente vai vendo esse padrão se repetindo sempre ao longo da história de todo o Gênesis, principalmente, até lá no final. Com isso, meus irmãos, Moisés quer mostrar para a gente que não tem lugar na realidade visível onde o pecado não tenha entrado. Mesmo no povo da aliança, mesmo no primeiro casal de patriarcas, o pecado também estava ali. O pecado mostrou a sua presença, o pecado estava ali e mostrou as suas garras, ele continua tocando. Então, de fato, assim como o primeiro casal falhou lá no Éden, agora nós encontramos aqui o casal que está dando início ao povo de Deus, caindo diante das mesmas tentações, mostrando a realidade do pecado na vida deles. Então não há lugar, meus irmãos, onde o pecado não mostre as suas garras. Até mesmo Abrão, o pai da fé, falhou. Isso nos mostra que não existem heróis entre os pecadores.
Isso nos mostra, meus irmãos, que não existem fortes entre os pecadores, que nós somos falhos, que nós somos fracos e que nós dependemos do único que é suficientemente forte e poderoso para nos livrar da situação da qual nós nos encontramos. E o único herói em toda a história é Deus. Somente em Deus não existe a realidade do pecado. E olha, essa decisão precipitada de Sarai, diante dessa aparente demora de Deus, a gente vai perceber logo que não demora muito para cobrar o seu preço. O verso 4, a gente já viu que Agar fica grávida, mas o que passa a acontecer, o que Agar passa a fazer? Ao saber que estava grávida, ela começa a olhar para a sua senhora não como ela olhava antes, mas ela olha com desprezo. Agar agora despreza Sarai, despreza a sua senhora. E quando a gente coloca uma de frente para a outra, a gente vai ver que elas são dois opostos completamente. Sarai, idosa, dona do clã, senhora, mas estéril. Agar, nova, escrava, mas fértil. Não é? Dois opostos. Por isso que se antes parecia que Sarai dominava o cenário, que ela era a matriarca, que ela é quem dava a palavra de ordem como dona do clã, agora parece que Agar é a senhora. Por quê? Porque Agar pode oferecer a Abrão aquilo que Sarai não pode oferecer. Agar pode dar um descendente, Agar é fértil, Sarai é estéril, e ela oferece um herdeiro, então Sarai rapidamente colhe aqui agora o fruto da sua tolice, da tolice de não confiar, de não esperar no Senhor. Olha só, Provérbios 30, de 21 a 23, diz que existem 4 coisas que quando acontecem bagunça toda a realidade. Primeiro, Provérbios 30, de 21 a 23. Primeiro, o escravo que se torna rei. Segundo, o insensato que nunca se farta de pão. Terceiro, a escrava que se torna, ou a mulher desprezada que se casa. E quarta, a escrava que se torna herdeiro da sua senhora. Não parece que o autor de Hebreus está escrevendo isso aqui, olhando para a história de Israel? Olhando para a história do primeiro casal de patriarcas, ou olhando para a história de Sarai e Agar, e colocando ali, tipo assim, um aviso, né? Como a gente vê na TV, o Ministério da Saúde adverte, né? Existem algumas bagunças que podem trazer muito caos a toda a realidade, trazer sérios conflitos e bagunças e problemas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Sarai colher o desprezo de Agar. Há um conflito que agora está gerado entre elas. Nós vemos que isso vai se desenrolar de uma forma terrível. O desprezo que Agar, a egípcia, faz contra Sarai, a hebreia, reflete e é como um prenúncio daquilo que aconteceria anos e anos depois, quando Israel está no Egito e os egípcios desprezam os hebreus. Mas o problema não para por aqui. E eu sei que ontem a gente teve um encontro de casais, né, que foi bênção, por sinal, foi muito bom. Mas uma coisa que todo casal sabe, e mulheres, não discordem, a culpa sempre é do marido, não é verdade? E maridos, não sejam loucos de discordar, tá? A culpa sempre é do marido, por mais que ele não tenha dado a ideia. Quando a gente olha para esse relato, nós vemos algo que de novo nos lembra a queda. Lá em Gênesis 3. Nos versos 5 a 6, Sarai, olhando para a sua situação, olhando para o seu problema, ela vira, o que ela fala para Abrão? Meu filho, a culpa é tua, tá? A culpa é tua. Que seja sobre você o desprezo que ela está colocando sobre mim. Que seja sobre você agora a ofensa que ela está colocando sobre mim. Ou seja,
A gente olha lá para o Éden, nós vemos Adão jogando a culpa em Eva, Eva jogando a culpa na serpente, e é isso que está acontecendo aqui também, não é? Sarai joga a culpa em Abrão, até o ponto de Abrão, ou de Sarai dizer, que Deus julgue a minha causa. Abrão, imitando Adão, vai fazer o quê? Vai devolver a responsabilidade para ela. Ele diz, não, nada disso, quer saber? A escrava é sua, a serva é sua, faça com ela agora aquilo que lhe parecer melhor. E o texto então diz que agora o jogo muda de lado. Agora Sarai passa a humilhar e humilhar e humilhar a sua serva. E Agar, não aguentando mais essa pressão, não aguentando mais essa humilhação, ela sai da frente da sua senhora, como o texto diz, mas o mais preciso é que ela fugiu da sua senhora, ela fugiu da casa da sua senhora e ela vai para outro lugar. E meus irmãos, o que essa primeira parte nos ensina? O que essa primeira parte nos ensina? Que todas as vezes que nós não confiamos na soberania de Deus, todas as vezes que, não confiando na soberania de Deus, nós queremos resolver as coisas com a nossa sabedoria, que nós queremos resolver as coisas com a nossa própria força, o que vai acontecer? A gente vai colher coisas amargas, frutos amargos. No capítulo anterior, nós vimos algo que parece até engraçado à luz do capítulo 16. Nós vimos duas vezes Abrão chamando Deus de soberano Senhor. Chamando Deus de soberano Senhor, Abrão está reconhecendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas, nessa primeira parte do texto, nós encontramos Sarai e Abrão fazendo o quê? Duvidando da soberania do Senhor. Sarai duvida que ela velha possa vir ter um filho. Abrão também duvida, porque ele compra o plano de sua esposa, de Sarai. E de certa forma, então, o que os dois estão dizendo? Já que Deus não age, já que Deus não cumpre com a sua palavra, já que Deus, sabendo e vendo a nossa necessidade, não faz nada, então nós vamos fazer algo para dar uma ajudinha para ele, não é? Quem sabe Deus faz as coisas andar agora. Mas as decisões que eles tomam aqui nesse texto, mediante a desconfiança no controle absoluto, mediante a desconfiança na soberania de Deus, leva a um conflito que nós, como nós vamos ver, primeiro vai atingir a casa de Abrão, depois atinge ao entorno de Abrão. E conforme nós vamos vendo toda a narrativa bíblica, atinge toda a descendência de Abrão. E nós vamos vendo isso em todo o Antigo Testamento. Por isso, meus irmãos, há basicamente duas maneiras para você lidar com a sua vida. Primeiro, ou você confia no soberano Senhor, ou você confia que o soberano Senhor tem controle sobre todas as coisas, que Ele tem controle sobre todas as ordens, sobre todos os eventos, e a maneira que eles acontecem, a forma que eles se dão, e que nós não temos poder algum de interferir nisso. Ou, segundo, você pode viver naquela filosofia que diz assim, tá certo, eu creio, Deus é soberano, mas acho que eu vou dar uma ajudinha para Ele, não é? Eu vou dar uma ajudinha para Ele, e quem sabe eu dando uma ajudinha para Ele, Deus então vem e age em meu favor. É como aquele versículo de Acrescentares 2:3, que diz assim, você ajuda a Deus e Ele te ajuda. Já ouviram esse versículo de Acrescentares? Sabe o que acontece, meus irmãos? Acontece que se a gente quiser ajudar a Deus, nós poderemos facilmente colher frutos amargos das nossas decisões, assim como nós encontramos Sarai. Nós vamos elaborar planos cujo resultado é amargo, é conflito, é fracasso. Mas, se tomarmos decisões confiando na soberania do Senhor, sabendo que Ele controla todas as coisas, não são os frutos amargos que nós colheremos, não são os problemas, não são as soluções aparentes que nós colheremos, mas nós vamos colher frutos da fé.
E são os frutos da fé que realmente importam na nossa caminhada com o Senhor. E talvez você aqui hoje tenha lutado com alguma situação que tem te angustiado, com alguma situação que tem te pressionado a tomar decisão. Por isso, eu quero apelar, eu quero falar com você hoje. Não duvide, não caia na tentação de duvidar da sabedoria de Deus. Não caia na tentação de duvidar da soberania do Senhor. Não caia na tentação de querer ouvir a voz da serpente. E com isso duvidar da soberania, com isso duvidar da bondade, com isso duvidar da sabedoria do nosso Deus. Não duvide da forma como o nosso Senhor conduz as coisas. Como diz a Escritura, Ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. É o nosso Deus, meus irmãos. Deus não se atrasa. Eu sei que às vezes parece, eu sei que às vezes você pode estar em algum tipo de situação em que você olha e você vê, não, mas Deus se atrasa. Deus não está cumprindo com a sua agenda. Deus não está me vendo e Ele está atrasado. Mas olha, tudo corre corretamente na agenda de Deus. Tudo está saindo conforme o planejado pelo Senhor. Deus, meus irmãos, Ele é soberano. Deus sabe cada detalhe da nossa existência, então não duvide. Porque a dúvida vai fazer você colher frutos amargos. Então confie no Senhor, confie que Ele é soberano, confie que Ele coordena e ordena todas as coisas. E olha, essa é a única forma sábia de vivermos sob a aliança. Se duvidarmos da soberania e da sabedoria e da bondade do nosso Deus, colheremos frutos amargos. Mas se caminharmos, independente da situação, por mais pressão que ela possa exercer sobre as nossas vidas, para a gente correr atrás de uma resolução de conflitos, mas se a gente caminhar por fé, crendo na soberania e no controle absoluto do nosso Senhor, não serão frutos amargos, mas serão frutos da fé. Amém? E agora nós temos uma mudança de foco a partir do verso 7. Agora é a nossa segunda parte. Sarai toma suas decisões erradas. E agora, olha para a casa de Sarai, a gente vê conflito. Olha para a casa de Sarai, agora a senhora do clã tem uma situação em que ela precisa lidar com isso. Mas a partir do verso 7, o texto muda. Vai para um outro oposto. Vai para Agar, a escrava. E no verso 7, o texto diz que Agar estava junto à fonte no caminho de Sur. Sur, meus irmãos, era um local que ficava ao final de uma estrada que ligava Canaã ao Egito. Ou seja, o que isso nos diz? Nos diz que Agar estava voltando para o seu antigo lar. Agar estava voltando para sua antiga casa, para o Egito. Agar, então, também toma uma decisão precipitada. Por quê? Ela é serva, escrava, estava sendo humilhada, é verdade, mas ela pertence ao clã. Nesse clã ela tem água, ela tem alimento, por mais que ela tenha ali uma situação muito difícil em que ela precisa lidar, mas nesse clã ela está segura. Mas ela resolveu fugir para sua terra natal. No entanto, vemos que quando Sarai faz o seu plano de entregar Agar a Abrão, Sarai vai até o final. Mas Agar, fazendo o seu plano de voltar para sua terra e voltando para sua terra, a gente vê que ela não consegue ir até o final, porque ali em um poço, em Sur, ela é interrompida por uma figura que aparece ali diante dela. E o texto diz que é um anjo do Senhor que aparece para ela. E é a primeira vez na Escritura que o anjo do Senhor aparece. E talvez na sua Bíblia, a palavra anjo para o anjo do Senhor esteja em A maiúsculo. Tem alguma aqui que está em A maiúsculo? Tem. Por que Moisés coloca o A de anjo com A maiúsculo, diferente dos outros? Porque muito provavelmente esse anjo que aparece aqui não é igual aos outros anjos que aparecem no decorrer da Escritura.
Existe uma discussão quase que vencida sobre quem é esse anjo, mas muitos teólogos defendem, e eu concordo com eles, que aqui nós temos uma teofania. O que é uma teofania? Uma aparição do próprio Deus. Do próprio Deus. Como que nós podemos chegar a essa conclusão? O verso 10. No verso 10 nós encontramos ali o anjo fazendo promessa a Agar, que somente Deus havia feito, em Gênesis 12 e 15. A promessa de uma grande nação, de uma grande descendência. O anjo promete a Agar somente aquilo que Deus havia prometido. No verso 13, Agar olha para o anjo e chama o anjo de o Deus que vê, ou El Roi. Ou seja, ela olha para ele e reconhece nesse anjo o Senhor que falou com ela. Então, é muito, muito provável que nós estamos diante de um ser aqui que é o próprio Deus aparecendo a uma escrava, uma serva egípcia chamada Agar. Esse anjo vai aparecer também em outras vezes, e nós sabemos mais pela história de Jacó, por exemplo. Ele se identifica como o Deus de Betel. Quando Jacó luta com um homem e ele fere a coxa de Jacó, Jacó reconhece aquele homem como sendo o próprio Deus. Então, de fato, nós temos Deus vindo ao encontro de Agar nesse poço. Isso não é pouca coisa. Isso muda toda a história. Lembre-se, meus irmãos, que Deus aparece de forma visível na narrativa bíblica, especialmente no Antigo Testamento, pouquíssimas vezes. E todas as vezes que Deus aparece assim, em uma teofania, de forma aparente, é porque é algo muito importante, é um momento muito importante. E Deus está agora vindo a uma escrava desprezada. No verso 8, olha só o verso 8, vamos ler junto o verso 8. Diz assim: perguntou-lhe o anjo: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Então perceba que, embora Agar tenha desprezado Sarai, mas na resposta dela ao anjo, ela ainda reconhece que Sarai é a sua senhora. Não é? E ela está reconhecendo: não, eu errei realmente em desprezar a minha senhora. E no verso 9, nós temos o mandamento desse anjo para Agar. E certamente é um mandamento aqui que Agar não gostou nem um pouco de ouvir, não é? Mas é isso que o anjo ordena. E a partir do verso 10, então nós vamos encontrar esse anjo fazendo promessas a Agar. E são promessas que, como nós vimos, são muito semelhantes às promessas que Deus faz ao próprio Abrão. No verso 11, ele afirma que Agar está grávida e ela dará à luz a um filho. Isso se cumpre no verso 15 e 16. Como vai dizer o texto, Abrão ali já tem 86 anos. E promete que a descendência que viria desse filho seria tão numerosa que também não poderia ser contada. Então, as mesmas expressões que Deus faz a Abrão na sua promessa são as expressões que Deus faz para Agar na sua promessa. E isso nos mostra, meus irmãos, que esse filho não é um filho da aliança. Que não é através desse filho que Deus iria dar seguimento à sua aliança e dar seguimento ao seu povo. Mas Ismael é um filho de Abrão. E Ismael, sendo um filho de Abrão, ele também é herdeiro das mesmas promessas, porque ele é um filho de Abrão. Agora, nos versos 11 e 12, nós vemos que, mesmo apesar dessas promessas de bênçãos, mesmo apesar dessas promessas de multiplicação, o anjo diz para Agar que esse menino ele vai ter um futuro, mas vai ser um futuro muito complicado. Pela primeira vez ele diz que esse menino vai se chamar Ismael. A expressão hebraica que diz Deus ouve. Ou seja, é a ideia de que Deus ouve na angústia, de que Deus ouviu a lamentação, a súplica de Agar.
Então perceba, meus irmãos, diante disso, a bondade de Deus. A gente precisa perceber a bondade de Deus, como ela se estende a todas as pessoas que clamam, que suplicam pela graça, pela misericórdia, por aqueles que procuram a bondade de Deus. E a gente vê aqui que é um drama terrível, uma situação complicada, caótica, um caos que é gerado desde o início do capítulo por causa das decisões de Sarai e de Abrão. Mas a gente vê que Deus ouve o grito de aflição de Agar e vem até ela para socorrê-la. Então, mesmo quando tudo parece caótico, Deus ouve, Deus age, Deus vem. E Deus age com bondade para com as pessoas que clamam para Ele. Isso nos ensina, meus irmãos, como povo de Deus, a nunca colocar cercas na graça de Deus. Às vezes a gente é como os fariseus, né? A gente gosta de apontar o dedo e dizer quem é salvo, quem não é salvo. A gente sabe através das Escrituras que o que salva que as pessoas são salvas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas isso não deve, ou nós não podemos estabelecer limites para a graça de Deus. Olhando para esse texto aqui, a gente descobre que ela é mais ampla, que ela alcança mais pessoas do que, às vezes, a gente julga que ela o faça. Agora, o anjo diz que Ismael será como um jumento selvagem. Olha só, Ismael um jumento selvagem. Diz que Ismael será alguém violento, será alguém que não será domado, alguém que estará em constante conflito. Isso é reforçado quando o anjo diz assim: a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. Parece que é realmente isso. Ismael será portador de uma natureza violenta. Alguém que vai estar em constante conflito contra aqueles que estão ao seu derredor. E de fato é isso que nós vamos ver acontecer. Mais à frente, nós vamos ver que os ismaelitas passam a ser os grandes inimigos do povo de Deus. O anjo diz ainda que a casa de Ismael vai habitar diante de seus irmãos. E de fato, há um conflito que não se resolve até os dias de hoje, não é verdade? Entre os ismaelitas e os israelitas. Hoje nós sabemos que os ismaelitas são aqueles que derem origem aos árabes, né? Que continuam em conflito contra os judeus. Então perceba, aonde que isso começou a acontecer? Não foi aqui em Gênesis 16. Isso aqui começou a acontecer lá na narrativa de Noé. Quando Noé, com o seu filho Cã, ou com seu neto Cã, dentro de uma tenda, o pecado ali transborda. O pecado, então, a gente vai encontrar tomando conta de 2 nações inteiras. Isso é um lembrete para a gente, meus irmãos, de que o pecado nunca é só nosso. De que o nosso pecado nunca vai afetar somente a nós. De que o nosso pecado, ele sempre transborda. De que, além de afetar a gente, ele afeta aqueles que estão ao nosso redor e nos lugares onde nós estamos inseridos. Então, após ouvir as palavras do anjo, do seu descendente, das nações que viriam a partir dele, Agar agora faz algo que é fantástico, nos versos 13 e 14. Agar faz algo agora que nunca havia acontecido, principalmente vindo de uma mulher escrava, egípcia, desprezada. Agar dá um nome para Deus, é o Deus que vê. E muito provavelmente, você já deve ter ouvido que a Bíblia é um livro machista, misógino, né? Quando você ouvir isso de alguma pessoa, pega e apresenta Gênesis capítulo 16 para ela. Por quê? Porque em nenhum outro texto da Antiguidade, em nenhum outro relato da Antiguidade, em nenhum outro texto à frente desse tempo,
nós encontramos uma mulher dando nome para Deus. Nós encontramos somente aqui nas Escrituras. Quanto mais, então, uma mulher escrava e estrangeira. Mas quando a gente olha aqui, a gente vê Agar olhando para Deus, olha para o anjo do Senhor, ela tem todos os elementos ali de uma pessoa excluída, uma pessoa ignorada, mas Deus vem ao encontro dela. E ela vê Deus, e Deus permite que essa escrava egípcia dê um nome para ele, El Roi, o Deus que vê. Aqui, Agar está afirmando, nesse lugar, os meus olhos viram aquele que me vê. Nesse lugar, os meus olhos contemplaram aquele que sempre me contempla. É como nas palavras tão bonitas de Santo Agostinho, que diz assim, que eu te conheça, ó conhecedor de mim, como de ti sou conhecido. Meus irmãos, então quando a gente olha para toda essa narrativa, e agora, conhecendo em partes toda essa narrativa, algo precisa nos chamar a atenção aqui. A bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a prontidão de Deus, por mais que às vezes parece que Ele está demorando, parece que Ele está atrasado, mas a prontidão de Deus na sua bondade, na sua soberania, na sua forma de coordenar e ordenar os fatos como Ele quer, na sua prontidão de vir em socorro àqueles que clamam pelo seu socorro. E nós vemos que a graça de Deus nessa narrativa começa com as piores decisões possíveis. Começa com decisões alimentadas por uma desconfiança de Sarai e Abrão, com a soberania de Deus. Essas decisões precipitadas, meus irmãos, levam a uma ação que é pecaminosa do começo ao fim. A gente está vendo aqui conflito do começo ao fim, primeiro entre senhora e escrava, e depois entre marido e mulher, e mais à frente a gente vai descobrir que é um conflito entre nações, e assim a história vai se agravando, por causa de decisões tolas. Mas Deus, na sua soberania, da qual Sarai e Abrão duvidaram, Ele transforma essas decisões tolas em coisas boas. Sabe, assim como um lírio que às vezes a gente vê, um lírio que está crescendo ali no meio da lama, Deus faz brotar coisas boas de decisões erradas. E essa é a grande beleza do Evangelho, meus irmãos. Por quê? Porque a gente é tolo. A gente já viu que nós somos loucos. A gente toma decisões tolas, a gente toma decisões erradas, impulsivas, muitas vezes e todos os dias talvez. Nós, no lugar de Sarai e de Abraão, ou de Abrão, nós não faríamos diferente deles. Nós tomaríamos as mesmas decisões. Nós olharíamos e duvidaríamos da soberania de Deus. E por isso, nós escolhemos resolver as coisas com os nossos próprios braços. Mas Deus vem até nós, Deus nos encontra e Deus faz das nossas ruínas, das nossas tolices, monumentos para a sua graça. Deus nos vê, meus irmãos, Deus nos encontra no poço como for com Agar, Deus nos resgata. Deus faz das nossas decisões erradas, Deus faz das nossas tolices, das nossas rebeliões, oportunidades, para que exatamente nesses momentos a gente possa, de uma forma maravilhosa, desfrutar da sua bondade. Para que a gente possa, nesses momentos de tolice, ainda desfrutar da sua maravilhosa graça. Por isso que se talvez você tomou decisões erradas, por isso que se você tem tomado decisões erradas, por isso que se você tem pensado em tomar decisões erradas, nós temos diante de nós hoje um grito de arrependa-se. Então, se você tem desconfiado da soberania de Deus, se você tem procurado confiar ou desconfiar da bondade de Deus, o texto nos chama hoje a nos arrepender. Pedir ao Senhor, para que mesmo diante das nossas tolices, Ele possa fazer monumentos da sua graça. Pedir ao Senhor para que Ele nos dê oportunidades
de sempre enxergar um Deus que é soberano sim, um Deus que sempre nos vê, um Deus que transforma o nosso mal em bem, um Deus que pode transformar até mesmo as nossas piores decisões nas melhores ocasiões para a execução do seu plano. Então nós temos hoje diante de nós um chamado para não duvidarmos do cuidado soberano do nosso Deus que jamais se atrasa. Então, como nós vimos no começo do nosso sermão, nós começamos com a história de Marta e Maria. Avançamos através da história de Sara, ou Sarai, e Agar. E agora nós vamos terminar com a história de uma outra mulher, que milhares de anos depois, nós temos essa história. Que assim como Agar, essa mulher também estava fugindo. Mas diferente de Agar, que fugia da sua senhora, essa mulher, ela fugia de uma sociedade que julgava ela por aquilo que ela vinha fazendo. Uma sociedade que julgava ela por por causa dos erros que ela cometeu. Então, por isso, na hora mais quente do dia, essa mulher, ela pega o seu cântaro e vai até um poço. Enquanto outras mulheres estavam na sua casa, no horário de meio-dia, se resguardando do calor do sol, na esperança de que indo naquele poço, naquele horário, ninguém a encontraria. E lá naquele poço, essa mulher, subjugada pela sociedade, ela passaria ilesa pelo julgamento das outras pessoas. Como Agar, meus irmãos, aquela mulher esperou se esconder, mas o que ela não contava é que o Deus que vê não se atrasa. O que ela não contava é que o Deus que vê sempre chega no horário. Por isso que o Evangelho de João vai nos dizer que quando aquela mulher, ela chega no poço, Deus estava lá esperando aquela mulher. Uma mulher que passou a maior parte da sua vida apenas sendo vista como uma libertina. Uma mulher que era vista pelos seus atos de passar de mão em mão, de ter um marido após outro marido, uma mulher samaritana, por isso, indigna, impura, mas que agora está no poço, e Deus a vê, Deus a encontra. Mas Deus não vê mais essa mulher samaritana indigna, Ele vê ela assim como uma pecadora, mas uma pecadora sedenta, mas pronta para receber a água viva e a partir disso ter a sua vida refeita. Assim como o anjo do Senhor não olhou para Agar com a lente do desprezo de Sarai, o Senhor, assentado naquele poço, também não olhou para essa mulher samaritana com as lentes do desprezo da sociedade. Ela viu uma mulher como uma ovelha desgarrada, mas uma ovelha sedenta, perdida, mas uma ovelha que ele precisava resgatar. Ninguém jamais, meus irmãos, olhou para aquela mulher com bons olhos, mas agora era Deus quem a via. Agora, com um olhar transbordante de bondade, com um olhar transbordante de amor, com um olhar transbordante de ternura, e é assim que Deus a enxerga. E o texto de João nos diz que diante desse olhar, aquela mulher que vivia sobre vergonha, que vivia sob desprezo, agora olha para o seu interior e ela vê do seu interior fluir rios de águas vivas. Aquela mulher que foi ao poço procurando solidão, agora, lá naquele poço, ela encontrou a bênção da salvação. Por isso, talvez você chega aqui hoje como Agar. Talvez você chegue aqui hoje como essa mulher samaritana. Talvez você chegue aqui hoje como um salmista. Talvez você chegue aqui hoje sem ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Talvez você pense assim, eu sou sujo demais. Eu tomei decisões precipitadas demais. Eu cometi erros, falhas, pesados demais para que Deus um dia possa me considerar. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, diante desse texto, que Deus te vê. Mas Ele não só te vê, Ele te encontra, Ele vem à sua procura. Como diz Martinho Lutero, Ele é o cão de caça celestial que nunca perde uma sequer caçada.
Deus está diante de nós e Ele te vê. O poço está diante de você e Ele te chama para beber água, e água de graça, água da vida, água que transforma a sua vida. E não é mais o anjo do Senhor, é o próprio Cristo Jesus encarnado, morto e ressurreto. Então, o chamado hoje não é para você olhar para o anjo do Senhor, mas é para você olhar para o próprio Cristo Jesus. Ou olhar para Ele, ouvir a sua voz, ir até Ele, deixar os seus pecados para trás, deixar as suas tolices para trás, deixar as suas escolhas erradas para trás, e ir até Ele, e beber da fonte da água da vida que Cristo oferece. Agora, se você já se rendeu a Cristo, mas talvez esteja experimentando dias de penumbra, talvez você já se rendeu a Cristo e talvez esteja vivendo aquilo que alguns chamam da noite escura da alma, uma tristeza que não se dissolve em nenhum lugar. Eu quero te dizer que Deus também te vê. Se Ele entregou o seu Filho por você, com certeza Ele te vê. Assim como Marta e Maria, talvez você esteja se perguntando quando, que horas o Senhor vai agir, quando que o Senhor virá em meu socorro. Talvez como Sarai, você olha para a sua situação e não olhando o Senhor vir ao seu socorro, você esteja pensando, quer saber? Eu vou resolver as coisas do meu jeito. Quer saber? Eu vou resolver as coisas da minha sabedoria e com a minha própria força. Talvez como salmista você esteja dizendo, será que aquele que criou o ouvido não me ouve? Será que aquele que criou o olho não me vê? Levanta, vem me defender, Senhor, vem depressa em meu socorro. Meu convite, meus irmãos, é para você não perder a esperança. Deus te vê. Assim como Ele te viu ontem, Ele te vê hoje, Ele te verá amanhã. Ele nunca está atrasado, Deus não te ignora, Deus não demora. Deus sempre está agindo na minha história, na sua história, para nos fazer exatamente igual a Cristo. Tudo aquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida é exatamente para concorrer para o nosso bem, para que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho unigênito, Cristo Jesus. Deus está perto, Deus nos vê. Portanto, não tome decisões precipitadas. Não queira resolver os seus problemas do seu jeito. Leve a Deus os seus problemas, leve ao Senhor as suas lágrimas, leve ao Senhor as suas angústias, faça ao Senhor as suas orações mais amargas, confiando na soberania dEle. E para terminar, nós começamos vendo Marta se dirigir a Jesus e dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas ela também diz, sim, Senhor, eu sei que tudo o que você pedir ao Pai, Ele concederá. Então, meu irmão, minha irmã, descanse no fato de que Deus nunca se atrasa. Ele é sempre soberano. Ele sempre nos vê. Ele sempre te vê. Você está sempre diante dos olhos do El Roi. Não precisamos de nada mais do que isso para confiarmos totalmente no nosso Deus. Amém? Ele é soberano, Ele cuida de cada um de nós. Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça mesmo sentado? É um chamado para retomar a confiança. É um chamado para você orar ao Deus que tudo sabe, ao Deus que tudo vê, ao Deus que ordena e coordena as coisas conforme lhe apraz. Às vezes pode parecer que não, mas Ele está te guiando com toda certeza absoluta. Como filho amado, um filho por quem Ele deu o seu Filho unigênito. Como diz Paulo, aquele que nos deu Cristo Jesus não nos dará de graça e juntamente com Ele todas as coisas. Então confie e renove a sua esperança no Senhor que vê todas as coisas. Senhor, obrigado pela Tua maravilhosa palavra, Pai. Que sim nos confronta, que sim, Deus, vem em nossa direção e mostra verdadeiramente a nossa necessidade.
e revela os nossos pecados a nós. Pecados que talvez nós não queremos afirmar que temos, confessar que temos. O pecado da desconfiança na sua soberania. O pecado de não acreditar que o Senhor um dia agirá. O pecado de que, mesmo olhando para tantas e tantas promessas que nós encontramos na Tua Palavra, ainda nós muitas vezes duvidamos que o Senhor vai agir conforme o Senhor prometeu. Mas como nós vimos, o Senhor não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. E confiando na Tua voz, no Deus que tudo vê, no Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ti, Deus, nós queremos nos arrepender, pedir perdão pela nossa desconfiança, pelo nosso excesso de querer resolver as coisas, não como filhos. Porque o filho ouve a voz do pai e, amando esse pai, lhe obedece. Mas muitas vezes nós tratamos o Senhor como bastardos, como filhos que parecem que não estão sendo amados. Mas entendemos hoje, Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos vê, que o Senhor coordena a nossa existência e os fatos. Ó Deus, para que tudo concorra para o nosso bem. E diante dessa promessa, Deus, nós pedimos perdão pela nossa desconfiança mais uma vez. E viemos pedir, Pai, renova em nós a confiança, renova em nós a esperança. Dê-nos um coração, ó Deus, realmente quebrantado, um espírito contrito, para que a gente possa andar a nossa jornada cristã, cientes de que somos peregrinos, de que não pertencemos aqui, e então estamos indo rumo a uma glória celestial, da qual nós faremos parte, que já fazemos parte, mas um dia estaremos nela eternamente. Deus, renova o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso sentir, para que a gente faça tudo isso conforme a Tua vontade. Em nome